Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bem-vinda, bem-vindo a este nosso encontro com a Palavra de Deus, a Palavra que é lâmpada para os nossos pés. Nesta festa solene do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, tomemos o Evangelho deste ano, Marcos, capítulo 14, os versículos 12 a 16 e 22 a 26. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o Cordeiro Pascal, os discípulos disseram a Jesus: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: Ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: O mestre manda dizer: Onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então, ele vos mostrará, no andar de cima, uma grande sala, arrumada com almofadas. Aí fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes a todos e todos beberam dele. Jesus lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Amém. Queridas irmãs e irmãos, na caminhada de nossa fé, todos os anos, terminado o tempo pascal, termina com as 3 festas solenes. O ciclo pascal encerra com 3 grandes festas solenes nos domingos: a ascensão do Senhor, sua volta para junto do Pai e sentar à direita do Pai. No domingo seguinte, a festa de Pentecostes, Jesus com o Pai dá o primeiro dom da sua entrada no céu, dá o Espírito Santo à sua igreja e, imediatamente no próximo domingo, celebramos a festa solene da Santíssima Trindade. Na quinta-feira, depois da festa da Santíssima Trindade, nós celebramos a festa solene do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Significa neste caminho pedagógico que Jesus, subindo ao céu, dando-nos o Espírito Santo, celebramos a festa da Santíssima Trindade. Pronto, temos a plena compreensão de quem é Deus. E agora, para que a gente seja sustentado na graça dessa comunhão com Deus, a Santíssima Trindade, o sacramento qual é? O sacramento da Eucaristia. Por isso que sempre se celebra a festa solene do Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor, depois dessas 3 festas solenes, culminância do mistério revelado, a Eucaristia como mistério oferecido para que participemos do mistério daquilo que Deus é. No Evangelho que ouvimos desta festa solene,
E é bonito que o nome da festa de Corpus Christi é Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo. Às vezes, nas decorações da gente na igreja ou nas artes que a gente faz para publicar para o povo, a gente põe algumas uvas, uns pães falsos, fotografados, mas essa festa não é de comida comum e bebida comum. É a festa do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo que, por excelência, nós recebemos quando participamos da Santa Missa. O relato do Evangelho que ouvimos no segundo Marcos, no capítulo 14, Jesus é abordado pelos discípulos bem no período em que todos estão imolando o Cordeiro Pascal, preparando. Os discípulos abordam Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E Jesus detalha para os discípulos que parece, para quem não tem fé e para quem não compreende a fé, parece mágica, parece aquela coisa assim, de uma visão aleatória, só um mago com poder de visões sobrenaturais. Mas o texto quer relatar para a gente o quanto Jesus tem domínio da realidade, o quanto Jesus é senhor da situação. Ele recomenda: vão a tal cidade, vão encontrar um homem carregando um jarro de água, segui esse homem, na casa que ele entrar, procure o dono e diz: o mestre manda perguntar, onde está a sala onde vamos comer a Páscoa com ele? E o próprio Jesus diz: então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Aí fareis os preparativos para a Páscoa. O que isso lembra? Lembra coisa bonita, lembra coisa bem feita, lembra coisa caprichada, não lembra improviso, trem mal feito, porque a Eucaristia, porque fala de Jesus, pode ser de qualquer forma, não. Lembra beleza. A Eucaristia, ela tem que, o ambiente onde nós celebramos e a forma com que preparamos a Eucaristia tem que traduzir a grandeza e a beleza, a harmonia. Lembra tudo bem predisposto, ordenado de forma harmoniosa para viver o mistério. É tão triste celebrar uma missa numa comunidade, numa paróquia, e aqueles ministros começam a correr para lá e para cá, toda hora lembrando que esqueceu alguma coisa, que alguma coisa não foi arrumada. O padre cochicha com um, cochicha com outro, diz uma coisa, chama outro, e fica o tempo inteiro dando recado, improvisando as coisas. É tão feio. A Eucaristia precisa ser esmeradamente preparada para que ela seja deliciosamente e misticamente vivida e celebrada. Porque na Eucaristia não é qualquer coisa que é recebido, não é qualquer festa, não é qualquer churrasco ou uma macarronada de domingo em casa. É uma celebração onde o Senhor toma o seu lugar junto conosco, onde o Senhor, Ele mesmo se faz presente na espécie do pão e do vinho, que Ele mesmo antecipadamente ofereceu. É bacana que no final do relato, no versículo 26, diz assim: depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Fazer o quê? Chorar lágrimas de sangue, suar sangue da agonia de Jesus, um dos mistérios que contemplamos quando rezamos o terço, os mistérios dolorosos, a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, no Monte das Oliveiras. Lá, imediatamente após essa festa tão bonita, numa sala tão ordenadamente, tão belamente arrumada, Jesus prepara tudo para, nesta sala, antecipar
a entrega que fará amanhã, sexta-feira. Ele traz para quinta-feira à noite e é Senhor da entrega quando ele toma o pão e o vinho, dá graças, reparte, entrega e os discípulos comem e bebem. Ele antecipa a sua entrega da cruz, da sexta-feira, trazendo para quinta-feira no pão e no vinho. Tomai, isto é meu corpo, isto é meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado. Nesta celebração, claro, além de agradecer muito ao Senhor que deixou para nós o mistério da sua presença na Santíssima Eucaristia, sua presença que é para ser comida e bebida, numa comunhão íntegra da igreja reunida. E aqui na Arquidiocese, esse é o segundo ano que não podemos celebrar com o nosso arcebispo, Dom Washington, que tanto zelo teve nesses anos do seu pastoreio em querer que toda a Arquidiocese, representada na pessoa dos padres, dos párocos, dos vigários, das religiosas, dos diáconos, dos leigos e leigas animadores de todas as paróquias, pastorais, movimentos e comunidades da Arquidiocese, celebrássemos reunidos, juntos, no centro da cidade, a festa solene, para que a gente evidenciasse naquela reunião o bispo, os presbíteros, os diáconos, os ministérios e serviços, todos reunidos ao redor do Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor, porque é a igreja por excelência, que é aquela beneficiada imediatamente pela presença de Cristo na Eucaristia. Você observe que todas as vezes que o sacerdote consagra, reza a oração eucarística, a oração depois da consagração, a memória da consagração do corpo e sangue do Senhor, o sacerdote, depois de dizer eis o mistério da fé, ele diz duas orações pedindo a Cristo que, participando deste corpo e deste sangue, nos tornemos um só corpo e um só Espírito. E depois reza pela igreja, para que esta comunhão nos torne unidos em comunhão com o Santo Padre, o Papa, com o nosso Bispo, com todo o povo que conquistastes. Está vendo? A Eucaristia é a festa da comunhão de nós com Deus, mas de nós conosco em Deus. Povo reunido, os ministérios e serviços, a hierarquia da igreja ao redor do Senhor. Portanto, nesta data, nós agradecemos ao Senhor que deixou sua presença maravilhosamente no sacramento da Eucaristia. Mas nesta celebração desta quinta-feira, nós também comemos o corpo do Senhor de uma maneira particularíssima, num ato supremo de adoração e de íntima comunhão de nós conosco, de nós com Cristo, de nós com a Igreja, com o Santo Padre o Papa, com o nosso arcebispo, com toda a Arquidiocese. Em tempos de pandemia não podemos ter aquele esmero de preparação e aquele entusiasmo vivificante da celebração eucarística. Mas no modo possível, dediquemo-nos e celebremos adorando o Senhor, sua presença real, para nos santificar e nos colocar na comunhão da Santíssima Trindade. Boa quinta-feira do Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.